Bom, pessoal, conforme a gente havia combinado, né? Nós unificamos aí um roteiro, então sobrou essa aula para que nós pudéssemos falar aí sobre o assunto que vocês escolheram, que foi o grande vencedor lá na enquete do WhatsApp, que foi algumas reconstruções, né? Então, assim, antes de eu iniciar a aula, é muito importante dizer a vocês que quando a gente fala sobre reconstrução, é importante dizer que cada serviço vai impor aí uma forma de reconstruir. Eu vou dar o exemplo do Hospital Regional de São José, que eu trabalhei aí durante um período, né? O que que acontece? Toda vez que a gente faz uma reconstrução, nós temos que tentar mostrar o maior número de informações diagnósticas para aquele paciente, né? Para aquela lesão, para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de exame, né? Alguns hospitais permitem que você fique à vontade de realizar qualquer tipo de reconstrução. Outros hospitais, eles deixam a reconstrução um pouco amarrada. Em São José, por exemplo, o que que acontece? Eles têm um livro, né, no Hospital Regional de São José, eles têm um livro na tomografia e tem lá, protocolo de ATM, protocolo de angiotomo para TEP, e aí tem lá as reconstruções que nós, técnicos e tecnólogos, devemos realizar porque é padronizado. O médico que descreveu daquela forma, o médico que quer daquela forma. Então, existem duas vertentes. Então, possivelmente, coisas que eu venho a mostrar hoje na aula, vocês conheçam, mas nunca aplicaram porque o serviço deixa amarrado aí através dessa padronização. Em contratempo, em outros casos, o hospital deixa você de livre, espontânea aí vontade de fazer a reconstrução que você acha que é plausível para auxiliar no laudo que ele vai dar. E normalmente quem recebe essa reconstrução é o médico radiologista, tá? Antes de nós mostrarmos algumas ferramentas de reconstrução, eu quero falar das principais utilizações que a gente tem, né? Não dá para falar de todas, obviamente, mas tem algumas que são muito prioridades, como uma delas conhecida aí como MPR, né? O MPR nada mais é que a reconstrução multiplano. É uma técnica que deixa com que o médico, ou até mesmo você, consiga manipular, né? E deixar o plano adequado para essa paciente ou para esse exame, tá? Que que acontece? Existe também uma outra situação chamada de MPR duplo oblíquo. O que que é isso? Você estender, alongar ou deixar visível uma região onde você consiga mostrar ao paciente ou ao médico o real problema da situação daquele paciente, tá? Então, toda vez que você for fazer uma reconstrução baseada em MPR, você manipula um plano para mexer o outro, né? E você deixa na posição que você necessitar. Se você deixar sem ser o plano axial, sagital e coronal, você está fazendo o que a gente chama de MPR duplo oblíquo. Você está obliquando a imagem e está manipulando a imagem para quê? Esse paciente ou esse médico visualiza uma estrutura de interesse preconizado para aquele exame. Um exemplo disso é aqui, ó. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Aqui eu tenho um simulador de tomografia, ele não faz nem metade da metade o que um tomógrafo faz, mas é para ter uma noção realmente. Então aqui eu tenho uma imagem tridimensional, um volume tridimensional, um 3D, que eu já vou citar ele. Nós temos um plano axial, coronal e sagital. Se você observar, ó, aqui quando você manipula aqui na imagem axial, estou mexendo na imagem axial. O que que vai acontecer? Ó? Observem que vai mudando, conforme você manipula, os planos coronal e os planos sagital. O que que você está fazendo? Você está fazendo um MPR. Você está utilizando de um volume específico, indo até uma altura de corte específica que você deseja, né? Olha lá, pode ver que a linha de baixo aqui, ó, ela está sendo manipulada conforme a altura que você está levando o exame. Então, aqui está na altura de um aneurisma, por exemplo, entendeu? E aí eu quero mais obliquado, quero menos obliquado, quero tirar a sobreposição de alguma estrutura que possivelmente o aneurisma esteja sendo sobreposto, dá para fazer isso, e isso a gente chama de MPR, tá? Então, a posição que você coloca lá o seu cursor e você manipula esse axial, ou esse sagital, ou esse coronal, dá para fazer nos três. Se eu quiser manipular aqui, eu vou mexer no axial, no sagital e no coronal. Se eu quiser dar ênfase a alguma estrutura, vai depender do plano que você deseja produzir, tá? Isso é MPR. Você utiliza de 3 volumes para reconstruir um específico, tá? Isso é muito comum, é uma ferramenta extremamente comum
na tomografia computadorizada, tá? Uma outra ferramenta que a gente tem aí, que é bastante valiosa, né? A gente chama de CPR, não é a CPR que a gente faz lá no centro cirúrgico, no sistema biliar, é o Curved Planar Reformation. Deixa eu só mutar aqui a lente. Que é nada mais, nada menos que você tentar deixar com que uma estrutura vascular, ou que uma estrutura óssea, ou como uma artéria com contraste ou sem contraste, tá tortuosa. Então você vai selecionar, tá? E você vai definitivamente fazer com que o diâmetro daquela estrutura seja facilmente capturada de forma tubular, de forma que aquela estrutura fique alongada. Eu já falei sobre isso para vocês na aula passada de reconstrução, onde a gente pegou uma artéria coronária, selecionou a artéria que nós queríamos e alongamos essa artéria, deixando aí ela toda tubular. Isso no vaso, por exemplo, é de grande valiosidade para visualização de aneurismas. Então, existe também essa ferramenta que a gente chama de Curved Planar Reformation, que é basicamente um CPR, né? Lá nos tomógrafos, normalmente, vocês vão encontrar para clicar Curved, né? Ou Curved Line também tem assim, tá? Vai marcar os pontos, vai alongar esse vaso. Se tiver calcificação dentro do vaso, você vai ver caso o exame esteja sem contraste. Qualquer alteração de estenose você também consegue ver. Então, é uma ferramenta que é valiosa, né? Também dá para ser utilizar. Esse eu não tenho como dar exemplo aqui, tá? Porque o simulador não me permite. O 3D, que é o famoso e incrível 3D, eu costumo ser um pouco contraditório no 3D, porque assim, todo mundo acha esta ferramenta maravilhosa, né? Essa ferramenta realmente ela é maravilhosa, mas se usada de forma correta, né? Por exemplo, eu não gosto de fazer uma projeção tridimensional de um exame onde eu tenho muito artefato, né? Por exemplo, um ferimento de arma de fogo, onde eu tenho um artefato de endurecimento do feixe, tem aqueles feixes feios, aí aquelas distorções da imagem, né? É uma imagem que, quando você projeta um tridimensional, infelizmente, você não consegue visualizar corretamente uma estrutura por causa do artefato. Então, a aplicação de um 3D vale muito a pena, por exemplo, para intervenção cirúrgica, né? Um exemplo desta avaliação 3D é isso aqui, ó. Só um minutinho. Aqui, por exemplo, nós temos um Nossa, 3D, Pedro, ó. você pede para acordar você, mas você não acorda, meu. Pessoal, preciso que vocês deixem os microfones desligados, a não ser que vocês queiram perguntar, tá? Então, esse é um 3D. Dentro do 3D, eu tenho várias formações e variações, né? Então, por exemplo, se eu quero um 3D para retirar esse... Tá vendo? Ó, tem a coluna e tem um aneurisma aqui nesse abdômen. Eu preciso tirar a sobreposição desse aneurisma. Então, ó, aqui eu vejo o aneurisma em sagital. Ou eu posso fazer direto também, né? Fazer um plano que eu particularmente gosto bastante, que é esse aqui, ó. E aí, eu tenho outras ferramentas. Nossa, como que eu vou limpar? Eu quero deixar só a região dos vasos. Eu posso deixar a região do vaso, posso deixar a região do osso, né? Aí, quem define no momento do exame qual é a preconização. Eu posso tirar, eu posso limpar, posso deixar só com osso, posso deixar sem osso. Vale lembrar que o 3D eu posso segmentar, posso deixar uma com osso, uma só com vaso. Então, o 3D para processos cirúrgicos, ele é muito importante, né? Por exemplo, aqui, o médico ele vai ter a dimensão que tem o aneurisma. Ele vai ter a dimensão de ramos que talvez em fase seccionada, lá, né, no volume de contraste, ele não encontre. Claro que a gente tem o MIP como ferramenta também. Então, o 3D é uma ferramenta extremamente valiosa para processos cirúrgicos. Lembrando, quando a gente fala de 3D, a projeção que você manda isso é importante. Por quê? Olhem só, um 3D de cabeça. E aí, qual projeção eu vou mandar, né? Normalmente eu fotografo 12 projeções, 20 projeções, dependendo da região, né? E aí, o que que acontece? Ah, professor, é fratura de base de crânio. Aí você me manda uma oblíqua direita, uma oblíqua esquerda, manda uma vista súpero anterior, súpero inferior, tá? E cadê a base do crânio? Se a fratura de base do crânio, a vista que você tem que mandar é assim, né? A foto do 3D, a dimensão do 3D que você tem que mandar é ínfero superior, porque a base do crânio está aqui. Então não adianta você projetar um 3D e não projetar a visualização correta do que você está estudando.
Muito cuidado, essa dica é de ouro, tá? Além do 3D, nós temos um muito famoso, né? Hoje em dia, nos exames de angiotomografia, não se utiliza outra ferramenta a não ser o MIP, que a gente conhece como máxima intensidade de projeção, né? Então, ele tem suas vantagens e desvantagens muito rápido. Uma das principais vantagens é mostrar a diferença entre osso e artéria. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque os MIPs, eles são janeláveis. Então, você janela essa reconstrução e você pode mascarar um vaso de ramo fino, por exemplo. Então, muito cuidado ao momento de você janelar, tá? E a desvantagem é que ele tem limitação quanto à calcificação. Porém, vale lembrar que ele gera uma limitação quanto a calcificações. Mas você sempre faz o MIP depois que você injeta o contraste. O MIP ele é feito com contraste, né? É uma reconstrução pós a infusão endovenosa de contraste. E se você tem uma aquisição sem contraste, essa limitação aqui, essa desvantagem cai por água. Porque daí, sem contraste, você não vai ter limitação da calcificação e da projeção óssea. Mas é uma ferramenta extremamente interessante. Vou aproveitar já e vou falar do seguinte, ó. Por exemplo, aqui nós temos uma janela que é o Standard, partes moles normal, né? Eu quero que vocês foquem bem o olho nessa janela. E eu vou fazer uma projeção para vocês terem a diferença de uma janela convencional, né, que é o Standard, para uma janela que é o MIP, com o momento da reconstrução. Então, observem aqui, ó, deixa eu subir mais aqui, eu vou projetar um MIP. Olha como vai ficar os vasos. Conseguiram observar a diferença? Olha isso, ó. Sem MIP, com MIP. Então, você tem uma projeção de vaso muito mais expressiva. Muito mais expressiva. Ó, olhem esses vasos aqui, ó, de intestino, né? Saindo um pouco da horta, ó. Sem MIP, eles não aparecem. O mesmo corte com MIP. Olha só que importante. Então, ele dá ênfase, na realidade, a estruturas vasculares quando infundidas contraste, tá? Também é a ferramenta, se não a mais utilizada, né? Uma das mais utilizadas, tá? Então, isso é muito importante. Sem dizer, eu vou aproveitar esse momento também, eu vou mostrar mais para frente, eu já mostro. Eu tenho esse MIP que dá clareza aos vasos até de pequenos calibres, quando injetado contraste, e eu tenho o MIP invertido, que a gente chama de MIP inverte, que faz com que a imagem fique com uma característica angiográfica, como se fosse uma imagem lá na hemodinâmica, quando a gente faz os tratamentos lá junto aos médicos hemodinamicistas. E é essa imagem aqui, ó. É o MIP. Pode ver que o MIP ele é presente, está com contraste, mas lá na hemodinâmica, o MIP ele deixa o vaso preto. Aqui, o MIP não. Na hemodinâmica, o vaso já é preto. Aqui no MIP, se você observar, ó, eu tenho uma imagem da hemodinâmica, só que é o MIP, só que com janela invertida. A gente chama de MIP invertido. Então, ó, você dá uma coisa que é super importante, dentro desse MIP, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma MPR. Eu estou obliquando, ó. Eu estou achando um plano de um. Eu estou seguindo esse vaso. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, não é um vaso, tá? Eu vou dar o exemplo do ureter. Esse aqui é o ureter saindo do rim, né? Então, ó, se eu fazer um plano convencional, por exemplo, eu posso perder. Ó, aqui eu vou acompanhando, tá vendo? Ó, eu vou acompanhando. Olhem o ureter, ó. Eu vou acompanhando o ureter. Eu vou acompanhando a artéria, ó, a artéria renal saindo aqui da aorta abdominal, ó, e indo em direção ao rim, tá vendo? Ó? Então, eu consigo acompanhar dentro de um MIP invertido, consigo fazer isso no MIP normal, manipulando essa imagem já projetada como MIP. Então, é uma fusão de ferramentas, né? Eu estou trabalhando o MPR dentro do MIP. Então, observem que são ferramentas de grande utilização para reconstruções, tá? E o famoso VR, que a gente chama de volume de renderização, né? Onde todo voxel utilizado, todo voxel isotrópico utilizado, é jogado e projetado aí, né? A gente chama de volume rendering. Também serve para planejamento e tratamento cirúrgico, né? Vale lembrar que eu consigo trabalhar de forma segmentada, consigo separar osso de vaso, partes moles de órgão e assim sucessivamente, tá? E aqui é uma ferramenta que eu acho que vocês não conhecem, que é o GIR. Eu vou mandar um documento para vocês, que um colega me encaminhou. O GIR, ele está limitado em algumas plataformas. Esse GIR é o Global Illumination Rendering, que são imagens tridimensionais que parecem reais, né?
ele só roda no sistema chamado Vitria, tá? E ele faz reconstruções 3Ds e 4Ds. Parece que você tem uma foto realmente real, realística daquela região. Eu vou mandar um documento para vocês lerem, tá? As imagens desse documento é de um aparelho da Aquilion, tá? Ele é excelente. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. E aí, vamos mostrar algumas reconstruções que podem ser utilizadas essas ferramentas, tá? Então, olhem só. Então, aqui eu tenho um MIP, angiotomo de membros inferiores, ó, é o mesmo paciente, e aqui eu vi que tem uma falha de preenchimento de contraste, no MIP normal. Só que eu não consigo ver pequenos ramos aqui, tá vendo? Ó, não consigo ver. Quando eu projeto o MIP invertido, o que que eu vejo? Eu vejo todo o processo vascular de membros inferiores. Então, eu fiz um MIP invertido, onde eu consigo ter maior visualização. Mando as duas, né? Uma outra reconstrução é um 3D, né? Olha lá, esse é um 3D normal de membros inferiores, só que aqui, ó, lá, por exemplo, eu não conseguia visualizar direito estruturas possíveis de alta densidade. Por quê? Porque o contraste no momento da janela apaga. Aqui eu já vejo, além de ver as artérias, vale lembrar que esse 3D tem conteúdo de outros tipos de tecido, além dos vasos. Então, observe, quando você faz uma reconstrução tridimensional, você vai segmentando o seu estudo conforme a necessidade desse paciente, tá? Ó, será que eu tenho variação anatômica desses vasos? Será que eu coloco mais músculo? Será que eu coloco menos músculo? Se eu colocar menos músculo, eu vou dar ênfase ao vaso. Se eu colocar mais músculos, olha o que eu vou fazer. Eu vou ver toda a variação anatômica dessa perna. Então, observem que são reconstruções tridimensionais com janelamento, com tecido a mais, com tecido a menos, que me dá maiores informações sobre a região vascular, que é o intuito do exame de angiotomo de membros, né? Olha o VR segmentado. Então, o que que eu fiz? Foi feito um VR segmentado com projeção óssea, depois eu tirei todo o osso, depois eu estudei só um lado, então eu vou exclusivo, a gente fala que a gente vai dar ênfase, né, à estrutura lesionada. Então, se aqui tivesse aqui uma estenose ou qualquer trombo, eu vou segmentando, eu mostro o global primeiro, separo do osso, separo do tecido, e aí eu dou ênfase àquela estrutura. Isso eu dei um exemplo lá nas carótidas. Lembra que eu dei um exemplo nas carótidas na primeira aula? E serve também para membros inferiores. Esse é o GIR que eu mostrei a vocês. Observe, ó, eu estudei ele com projeção óssea e rim, eu estudei com projeção muscular, com menor projeção muscular, e aí quem domina isso é você. Quem vai mandar a projeção ao médico é você. Qual é a melhor imagem? Como que eu vou trabalhar em cima desse paciente? O que é melhor para esse paciente para ver a lesão? Aí você vai ter que estudar sobre isso, tá? Vai ter que entender do caso do paciente em si. Certo? Bom, vamos aí para uma reconstrução básica de uma ferramenta que eu mostrei aqui, tá? E aqui eu vou fazer um pouco na prática no próprio slide. Quando a gente faz ATM, é muito complexo, né, a reconstrução. Primeiro porque os médicos normalmente gostam de reconstruções unilaterais. Então, você vai fazer a reconstrução do lado direito e depois do lado esquerdo. Segundo que nós adquirimos ATM com boca aberta e boca fechada. Então, você vai ter que reconstruir os volumes de boca aberta e de boca fechada, né? E aí, tem uma reconstrução da ATM que poucos colegas conhecem. Eu já dei a dica aí para alguns colegas que trabalham na radiologia, que é uma ATM específica de um único plano, que a gente chama de axial absoluto, ou coronal absoluto, ou sagital absoluto. Olha só que interessantíssimo. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Forma, só um minuto. Vou fazer um esquema aqui, ó. Acho que é sem preenchimento. E aí eu vou colocar vermelho. Aqui eu vou aumentar. Suponhamos que você tem essa imagem lá para reconstruir. Vou até aumentar aqui para vocês terem noção. Essa imagem é do plano axial da TM. Então, eu tenho a TM bonitinha aqui, como vocês podem ver. Aqui já está sendo feito, tá? Mas eu vou fazer para vocês verem. Como que desse plano axial eu vou retirar um plano sagital?
que é de direita para esquerda ou de esquerda para direita. Eu vou pegar lá na reconstrução, eu coloco esse volume dentro de uma ferramenta chamada RetroRecon. Isso é muito difícil vocês visualizarem, é na prática. Coloco esse volume inteiro e vou manipular essa imagem. Então, aqui eu tenho um volume que eu quero recortar. E eu manipulo esse volume onde eu quero. Então, observem o seguinte, olha que super interessante. Então, observem que aqui a ATM, anatomicamente, ela tem uma forma tortuosa, conforme encaixa, conforme eu estou vendo aqui, ó. Vou até fazer aqui que eu acho que é até mais fácil. E aí eu quero pegar um coronal absoluto da ATM. Então eu vou reconstruir um coronal absoluto. Um coronal absoluto é de anterior para posterior, certo? Então, se eu pegar esse volume e reconstruir da parte anterior, que é aqui, para a parte posterior, que é aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer primeiro esta parte, os cortes vão vir aqui, ó. Quer ver, ó? Para ficar muito claro para vocês verem o quanto isso é importante. Então, ó, suponhamos que os cortes dentro desse volume que eu vou fazer estão aqui, ó. Ó, esse é o volume todo. Então, se eu pegar um coronal, vai ser tudo retinho, ó. Um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui. Olha o que vai acontecer. Vai aparecer coronal absoluto? Não, não vai aparecer coronal absoluto. Então, o que que você faz? Você angula o seu volume no coronal absoluto. A ATM, ela é de anterior para posterior para fazer um coronal. E eu estou dentro de um plano axial, MPR. Eu vou angular o meu volume de reconstrução no plano coronal. O que que vai acontecer? Os cortes vão angular junto. E aí, quando você cortar aqui, ó, o que que vai acontecer? Todos os cortes desse volume estarão perpendiculares ao plano coronal. Isso se chama MPR de coronal absoluto. Você vai ver a ATM anteroposterior perfeita. Então, isso é muito importante, porque se você deixar o seu volume não perpendicular à estrutura que mais você deseja reconstruir, vai aparecer primeiro essa parte da ATM, olha lá, ó, e depois essa parte. E aqui, quando você angula, o seu corte vai aparecer a ATM igualzinha, inteirinha, fazendo um plano coronal. Isso serve para coronal e para sagital. Para sagital, o que que você vai fazer? Vai colocar o volume no plano sagital para ver a TM em direita e esquerda. E o que que vai acontecer com o seu corte? Vai acontecer o corte e você vai pegar o plano sagital perpendicular absoluto inteirinho no seu volume. Isso é fundamental para você ter visão geral da estrutura que você está reconstruindo. Eu estou dando exemplo da TM, mas eu tenho outros inúmeros fatores que eu posso fazer dentro de um exame. Tudo bem? Vocês conseguiram entender esse tipo de reconstrução, esse tipo de ferramenta? Tudo certo? Há alguma dúvida? Não? Então, fechou. Além disso, na ATM, o 3D é valioso, né? Por quê? Você encaminhar 3Ds na projeção lateral, você observa a retirada aí da cabeça da mandíbula do côndilo mandibular. Então, você sempre vai mandar projeções 3D de boca aberta e de boca fechada, né? Para que o médico tenha um parâmetro. Então, você vai mandar todo o volume da ATM, depois você vai mandar os seus axiais, sagitais e coronais absolutos reconstruídos, vai projetar as imagens 3D de boca aberta e boca fechada na projeção lateral e toda sua reconstrução está feita, né? Claro, se tiver qualquer fratura, dá ênfase à fratura no 3D e assim sucessivamente. Vocês precisam, tecnicamente, conhecer as ferramentas e saber onde aplicar algumas das ferramentas, né? Olha lá, esse, se não me engano, eu já comentei com vocês. Serve para qualquer região, sistema urinário, por exemplo, né? Então, aqui, ó, eu tenho a veia cava inferior e parece que tem gordura na veia cava. Mas, atrás, posterior, o rim é retroperitoneal, nós temos o rim. Então, quando você muda, é uma simples ferramenta de alterar, que a gente chama de posição retrocaval, você visualiza que essa região que parece a veia cava, na realidade, é um cálculo. E é uma reconstrução muito simples. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês aqui no crânio, por exemplo. Deixa eu pegar um axial. Um coronal que é mais fácil. Ó, aqui é um coronal, né? De crânio
com contraste, tem uma lesão bem aguda aqui, ó, bem grave, né? Sangrou, inclusive, excelente. Então, é melhor mostrar no abdômen. Deixa eu vir aqui, peraí. Deixa eu pegar lá o corte do fígado. Olha lá. O corte do fígado. O fígado está deste lado. Se eu tenho algo sobreposto a uma estrutura que está atrás do fígado, o que que eu preciso fazer? Eu preciso manipular essa imagem. Eu preciso definitivamente mudar o lado dessa imagem. Então, eu tenho, aqui eu não tenho, tá? A posição retrocaval. Então, eu vou mudar a posição retrocaval. Aqui eu tenho algumas, ó. Mudei. O que que aconteceu? O fígado foi para o lado esquerdo. E é um clique, gente. É um clique. Você mudou o lado, você já fez uma posição retrocaval e possibilitou a visualização de estruturas posteriores, por exemplo. Tá? Agora, uma reconstrução muito importante. Esse paciente aqui, esse eu quero a resposta de vocês. Que reconstrução é essa para sistema urinário? Olha que interessantíssimo esse caso. Tá com contraste? Tá sem contraste? O que está acontecendo nessa imagem? Nós temos 10 minutos, mas vai dar tempo de finalizar. O que está acontecendo nessa imagem aqui? Quem fala aí para mim? Vou botar vocês para participar. Isso aqui é o contraste no ureter, preenchendo a bexiga, saindo do rim. É um plano, Sim, né? É um plano sagital, é isso? Concordam Isso, comigo, sim ou não? sim. Sim, todo mundo. Nossa, mãe. Eu seria um vendedor maravilhoso para vocês, né? Porque tudo que eu vou falando, que eu falei aqui, vocês acreditaram. Então, eu venderia até minha mãe para vocês, né? E na realidade não é o contraste. Na realidade não é o ureter. Na realidade é um paciente que fez um pós-cirúrgico de duplo J. E aí, Hum, olha que importante. Eu acho que vocês nunca viram isso, porque eu conheci também através de um colega. Eu não fazia, passei a fazer. E ele falou, Rodrigo, todo paciente pós-cirúrgico de duplo J que faz uma tomografia com contraste, para você visualizar a excreção, é de suma importância que você mostre a posição do duplo J. Mas se você injetou o contraste, o duplo J vai aparecer e o contraste vai limitar aí a visualização de um possível ureter, porque o duplo J está colocado lá. Então, o que que você tem uhum. que fazer? Essa imagem, você pode mandar, mas você vai projetar uma janela que não é convencional no abdômen, que é uma janela conhecida como janela óssea, janela Bone. E quando você projeta a janela Bone, olha o que você tem. Você apaga o contraste e você visualiza o quê? É a exata localização do duplo J, que é o que o médico quer ver. Então, aqui é uma janela tradicional, standard com duplo J após a infusão endovenosa de contraste, em fase excretora. E aqui é a mesma reconstrução, só que em bone. Sagital para visualização do duplo J. Eu nunca tinha feito, né? Depois que eu conheci, eu passei a visualizar isso e ter maior noção que realmente, por que não mandar as duas? Uma para saber se o contraste está fluindo através do duplo J e outra para saber a localização. O que que eu estou fazendo? Estou fazendo o que eu falei lá no início da aula para vocês. Eu estou dando maior número de informações a este paciente, a este médico, tá? Isso é muito importante, isso é muito legal. E no 3D, para a gente poder finalizar, o que que eu tenho? Claro, importantíssimo. Nossa, professor, que bonito, um 3D de rim. É muito usual, muito facilitador. Na fase excretora de contraste, você vai clicar no 3D. E aí, você vai lá e vai fazer. Opa! Você vai lá e vai fazer o quê? Vai visualizar exatamente a estrutura funcional. O 3D para o rim serve para avaliar imagem funcional dessa estrutura. Observe. Aqui eu injetei, foi injetado contraste, foi realizada uma fase excretora de 5 a 10 minutos após a infusão endovenosa de contraste. Esse contraste saiu, foi excretando, só que aí, para que eu faço 3D? Para visualizar função. Então, será que o rim está funcionando e levando todo o contraste para a bexiga urinária? Ó, eu mudei a projeção, quando eu mudo a projeção, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a interrupção de contraste, ó. Tá vendo? Ó? Um dos ureteres, no caso esquerdo, infelizmente não está chegando lá. E aí, existe uma estenose que está dilatando o ureter. Então, o que que eu faço? Eu mandei o volume,
dos cortes. Eu mandei, se tiver duplo J, eu mandei o duplo J com Boni para localização. Se tiver que fazer um 3D, eu fiz o 3D e eu visualizei a função de excreção do rim. Eu estou adicionando com as minhas reconstruções maior número de informação ao paciente e ao médico. É o que nós precisamos hoje em dia, tá? É o que é necessário hoje em dia. Tudo bem, meus queridos? Há alguma dúvida? Professor, não entendi direito o que que é necessariamente esse duplo J. Tá. Duplo J, deixa eu fechar aqui. Esse duplo J, nossa, minha câmera tá ruim, tá cor-de-rosa, que estranho. Duplo J é um procedimento que o médico, que o paciente realiza, né? O médico realiza no paciente, quando normalmente existe uma infunção do rim, por exemplo. Se tiver um cálculo obstrutivo, se tiver alguma coisa obstruindo a excreção da urina, ele vai, através com um ureteroscópio, passar um duplo J. Um duplo J nada mais é que um catéter para auxiliar na excreção da urina e na excreção de substâncias aí que o rim excreta pela urina, né? Só que esse duplo J, quando ele é alocado e você realiza uma tomografia posterior à colocação do duplo J, se você faz com contraste, ele simula o papel do ureter, porque ele é passado pelo ureter, né? E aí você perde a visualização do ureter. Então, por esse motivo, é interessante você injetar o contraste para saber se o duplo J está funcionando, né? E depois fazer uma reconstrução Boni. Eu mostrei a reconstrução Boni só no plano sagital, mas ela pode ser feita no plano coronal, né? Então, o duplo J nada mais é que um catéter para auxiliar na excreção da urina no sistema urinário, tá? Não é nada demais assim. Eu já utilizei duplo J, normalmente se utiliza duplo J quem tem infunção do rim. Como eu sou viciado em comida japonesa, como muito shoyu, então eu tive alguns problemas renais, cálculos, pedras, estenoses, e aí eles passam o duplo J para ajudar aí na excreção da urina. Tudo Sim. bem? Mas aí naquela imagem lá no fim tinha assim contraste, tipo, na bexiga ali, Sim, ou não? na imagem tinha contraste, eu vou mostrar para você novamente. Na imagem, essa que a gente chegou aqui, ó, ela tinha contraste, ela tem contraste sim. Por quê? Porque a intenção de fazer uma tomografia pós-duplo J é para saber se o duplo J está funcionando. Então, nesse caso, ele está pegando aqui o contraste do rim e levando até a bexiga urinária. Então, ele está funcionando. Só que, será que a localização, será que só a visualização do duplo J, porque esse duplo J branquinho aqui bonito está com contraste, mas eu quero ver ele sem contraste. Então, eu projeto uma região óssea e aí eu tenho uma densidade maior do catéter, né? Então, auxilia. É uma informação a mais e é algo muito simples, né? Como que você faz uma janela 3D? Aí eu venho aqui e mostro, né? Vamos lá. Olha só que interessantíssimo, aproveitando a oportunidade da colega aqui, ó. Ó, aqui eu tenho uma tomografia na altura da base do crânio, mais ou menos, né? Aqui está em standard. Então, como que eu faço um 3D? Hoje os tomógrafos, você clica no Boni e aparece o 3D. Aqui eu não estou no tomógrafo. Mas vocês conhecem quem é o WWWL, certo? Quem é o Tá. WWWL, gente? Quem é o WWWL? O nível de janela e a largura de janela. Eles se dão pelo número de coeficiente de atenuação baseado na escala de Mansfield. Nós já aprendemos isso, já falei isso para vocês. Aqui, ó, olhem na tela, WWWL. Qual é a densidade do osso na escala de Mansfield? 3.000, acima de 1.000. Olhem bem para a imagem. Mudo aí o nível da janela, vou digitar 3.000. Foquem o olho na imagem. Olha o que aconteceu. Deixei 3.000, ó. Quando eu tenho 3.000, eu apaguei o parênquima e dei janelamento de osso. Isso, na realidade, é janelamento, né? É o que eu fiz lá no duplo J. Se aqui tivesse um duplo J, eu ia ver a densidade do duplo J inteira. Então, entender da ferramenta, saber o momento de utilizar, né? E quando utilizá-la, tá? Tudo bem, meus queridos. Temos 1 minuto e meio para vocês tirarem dúvidas e qualquer coisa, se acabar o tempo, nós estamos no grupo, tá? Eu vou Essa mandar. aula Professor, essa aula o senhor vai mandar depois no grupo, né?
Vou mandar no grupo. Eu vou mandar esse documento aqui para vocês, ó, só para a gente finalizar, utilizar esse tempinho que falta. Ó, esse documento aqui é o documento do Global Illumination que eu falei para vocês, tá? Que ele só funciona numa ferramenta chamada Vitria. Eu vou mandar esses documentos, depois vocês façam a leitura. Olha isso, gente. Parece a peça anatômica, e isso é um exame. Eu vou mostrar uma imagem que me surpreendeu aqui, ó, que foi de uma mão, quer ver, ó? Aqui tem várias utilizações, né? Olha para a TEP. Olha isso aqui. Olha para a Não tá angiopombra de aorta. aparecendo. Não tá aparecendo? Oh, meu Deus do céu, peraí. Eu empolgadíssimo aqui, jurando que vocês estavam vendo. Menos de um minuto, quero mostrar, quero mostrar. Olha, olha que incrível. Olha isso. Olha anjo de aorta, de abdômen. Parece a peça. Que perfeito. É perfeito. Olha a mão. Olha isso. Parece um cadáver. Que Eu vou mandar esse feio. documento para vocês, que faz utilização só na ferramenta Vitria, tá? Eu vou mandar para vocês. Bom, Tudo bem, pessoal? Firme e forte? sim. Alguma dúvida? Vai Sim. acabar nosso tempo?